Olá! Olá, pessoal! Bom dia para vocês. Esperar o pessoal entrar, o Instagram notificar. Bom dia, bom dia! O pessoal tá começando a entrar. Bom dia, pessoal! Vou fazer uma live aqui rapidinho para mostrar para vocês os livros que estão em promoção na livraria e falar para vocês do lançamento maravilhoso, exclusividade da livraria. Gente, eu tô realmente muito feliz de trazer esses livros aqui para você hoje. Eu vou ter uma história para contar sobre um dos livros que estão aqui. Então, vou começar logo porque, né, tá chegando a hora de almoço e mãe não pode perder tempo. Gente, lá na livraria vocês vão encontrar em promoção exclusiva esse livro maravilhoso aqui do Monteiro Lobato, Fábulas. Eu sei que a primeira pergunta que vocês vão fazer é qual a idade, Marcelo? Posso ler pro meu filho de 1 ano, 2 anos? Não considero uma edição boa para 2, 3, 4 anos, tá? Eu considero essa aqui uma edição muito boa para a partir de 6 anos, por causa da riqueza da linguagem e por causa também do aproveitamento da moral das histórias. Essa edição tem uma vantagem muito boa em relação às edições mais antigas do Monteiro Lobato. Eu vou dar como exemplo para vocês essa aqui, que tá bem detonadinha, que é uma edição original aqui das fábulas do Monteiro Lobato, né? O que acontece? Na edição original, as fábulas eram pontuadas pelos comentários da Narizinho, da Emília, do Pedrinho, da Dona Benta, da Tia Anastácia, enfim. Então a gente tinha ali a narrativa da fábula e depois vinham os comentários, né? E geralmente as críticas da Emília, né? Não concordo com essa fábula, tá errado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E muita gente não gosta, né, desse tipo de intervenção, assim, na narrativa das fábulas. Essa edição traz simplesmente as fábulas, tá? Então, não tem essa parte, os apartes, né, da Emília, da Narizinho e etc. Então, é uma edição limpa, né, que a gente tem ainda... Deixa eu tirar o som aqui do meu computador. Tem ainda essas ilustrações muito bonitas, tá? Bonitas mesmo. Olha como é uma edição bonita. Então, assim, é uma coisa limpa, gente. De um lado você tem a fábula, do outro lado você tem a ilustração. Deixa eu te dar mais um exemplo para vocês. Eu até destaquei aqui. Olha que bonita. Deixa eu dar uma passadinha aqui nessa fábula da qual eu gosto bastante. Até deixei marcado aqui para mostrar para vocês. Olha que ilustração maravilhosa, né? Essa aqui é a fábula do rato e a rã, né? Então, algumas perguntas. Marcela, que fábulas são essas? São fábulas inventadas pelo Monteiro Lobato? São fábulas de Esopo? Aqui são fábulas inspiradas nas fábulas de Esopo, Fedro e La Fontaine. Deixa eu explicar rapidamente para vocês como é que é essa história, né? As fábulas, assim, aquele que é considerado o pai das fábulas é o Esopo, né? Só que o gênero fabular já existia muito antes dele. No entanto, como o Esopo é o iniciador dessa tradição e as fábulas dele começaram a ser coletadas, compiladas no século IV a.C., né? A gente teve as primeiras coletâneas. Ele é a nossa grande referência. Os que vieram depois, os fabulistas que vieram depois, geralmente bebem da fonte do Esopo. Mesmo La Fontaine, que fez as fábulas em verso já no século XVII, ele faz, às vezes, um reconto de fábulas de Esopo e pega outras fábulas ali da tradição. Como eu disse, o Esopo não foi o criador do gênero, né? Já havia histórias assim circulando em várias culturas do mundo. E então a gente não precisa ficar muito preocupado com o autor da fábula. É bom você saber, mas não é uma condição indispensável para você ler uma fábula, tá? Eu tô dizendo isso porque tem gente que se angustia, né? Pega, por exemplo, assim, sei lá, o macaco e o gato. Ai, gente, mas quem foi o autor da fábula? Foi o Esopo? Foi o La Fontaine? Foi Fedro? Então, não se preocupem com isso. Leiam as fábulas. O importante é que elas respeitem aquela marca que é a marca, a nota principal das fábulas, que é uma história que busca representar uma verdade, né? Uma verdade sobre a natureza humana, uma verdade sobre a sociedade, sobre a política, enfim. Então, se tem isso, né, você vai com certeza fazer um bom proveito da fábula. E essa edição aqui,
algumas pessoas devem ter dúvida também. O Monteiro Lobato alterou as histórias? E eu sei que muita gente pensa que o Monteiro Lobato alterou todas as histórias por conta da fábula da cigarra e das formigas, né? Que é a fábula que abre aqui o livro. E a gente sabe que o Monteiro Lobato conta duas versões dessa fábula. Ele conta a versão da formiga boa e da formiga má. A formiga má é a formiga que bate a porta na cara da cigarra, né? E ela diz, se você flauteou durante o verão, então agora no inverno você dança, né? Essa é a versão da formiga má, né? Segundo o Monteiro Lobato. Então, na fábula da cigarra e da formiga, realmente o Monteiro Lobato apresenta duas versões da fábula. No entanto, em todas as outras fábulas, você tem uma versão bem fiel ao que a gente encontra nos registros de Esopo de La Fontaine. Então, não precisa pensar que o Monteiro Lobato saiu alterando, né, as narrativas, porque não é isso que acontece. E o que é legal é o seguinte, se você pegar uma versão referência das fábulas de Esopo, por exemplo, existe uma edição da Kozak Naif que traz uma versão bem bacana, assim, que traz mesmo, serve como referência, né? Não é muito boa para ler em voz alta para criança, mas é uma referência. As narrativas são bem secas, né? São bem enxutas mesmo. O Monteiro Lobato faz um desenvolvimento mais literário da coisa. Então, você tem toda aquela linguagem mais trabalhada, você tem um vocabulário. Ele adapta alguns nomes, inclusive. Por exemplo, às vezes aparece um ratinho e ele diz, o rato rói. Né? Então, ele deixa a coisa mais abrasileirada nesse sentido assim da linguagem, o que eu acho bem legal. O vocabulário é muito rico, a escrita é impecável. O Monteiro Lobato é um grande estilista da língua portuguesa, de modo que eu considero essa edição aqui um tesouro mesmo, que vocês têm que ter em casa. E mesmo que seu filho seja pequenininho, vale a pena comprar para esperar ele crescer. Muitas vezes eu vou falar seu filho e quase que sai seu livro, gente. Filho e livro, olha que bonitas as ilustrações, né? Então, tá num preço excelente lá na livraria. Entrem lá para vocês verem que realmente tá bem competitivo o preço, tá bom? Tinha mais alguma coisa para falar sobre esse livro? Acho que não. Podem ir colocando as dúvidas de vocês aí que depois eu respondo. Agora tem também um livro que entrou em promoção lá na livraria que eu fiquei de boca aberta quando eu descobri que esse livro tinha sido traduzido. Porque eu paguei quase R$200. E, aliás, hoje ele está a mais de R$200 naquela livraria que eu não vou citar o nome. A versão em inglês desse livro aqui, tá? Crianças que leem. Em inglês é Raising Kids Who Read, tá? Tá 200 e poucos reais hoje em dia. Esse livro em inglês. Eu não sabia que ele tinha sido traduzido. Fiquei assim, felicíssima. E a tradução ficou muito boa. É muito bom que esse livro tenha sido traduzido, porque tem várias coisas aqui. Quando ele vai explicar, por exemplo, o processo da leitura, ele dá alguns exemplos com vocábulos, né? Então, é claro que no livro em inglês, ele utiliza vocábulos em inglês, e aí a gente tem que fazer aquela adaptação para o português. Então, o tradutor já fez isso aqui. Muito, muito bom o trabalho que ele fez. E só para vocês terem uma noção do quanto esse livro é útil para qualquer pai e mãe, né, que leia para os seus filhos ou que se preocupe com a alfabetização e a formação dos filhos como leitores. Logo no comecinho, ele fala sobre a ciência da leitura, né, dá algumas informações sobre isso. E na parte 1 ele fala do nascimento à pré-escola. Então, ele vai falando, preparando o seu filho para aprender a decodificar. Ele fala coisas que você pode fazer em casa com a criança, já para preparar o seu filho para isso. É claro que ele fala sobre a leitura em voz alta, né? Tem um capítulo aqui em que ele fala bastante sobre a leitura em voz alta, sobre a leitura dialogada, que aqui eles traduziram como leitura dialógica, é a mesma coisa. E ele, enfim, né? Vocês vão ver que muita coisa que eu falo tá aqui no livro dele. E aí depois ele fala na parte 2 do jardim de infância à segunda série, né? O que ele chama de esse período em que a criança está saindo da fase de não saber ler para aprender a ler, né? Até a segunda série ela vai estar desenvolvendo ali a fluência em leitura. Então ele fala de coisas que acontecem na escola e coisas que você pode fazer em casa durante esse momento da vida do seu filho. Na parte 3, ele vai falar da terceira série em diante, que é aquele período em que a criança já está fluente, né, ou deveria estar fluente na leitura.
E aí ele também vai falar sobre o que você pode fazer em casa com o seu filho para auxiliá-lo nesse processo. Gente, esse livro é maravilhoso, tá? Eu fiquei realmente muito feliz de saber que ele tinha sido traduzido. E é um livro bem contemporâneo, então ele vai falar sobre os eletrônicos, vai falar sobre... Vocês vão ver, vocês vão amar esse livro aqui. E, ó, por nada não, mas comparem o preço desse livro aqui na minha livraria com as outras livrarias por aí, que vocês vão ver que se você deixar passar essa promoção, você vai pagar mais caro depois, tá bom? Então, o último livro que eu vou mostrar aqui, tem mais livros em promoção lá na livraria, mas o último livro que eu faço questão de mostrar, esse aqui, Colorindo a Idade Média, tá? Para os pequenos. Deixa eu mostrar para vocês que lindas as ilustrações desse livro. Tá? O ideal é que você tenha um scanner para você poder... para não ter que colorir no próprio livro, né? Direto. Especialmente se você tem mais de um filho, né? Olha só que legal. E antes da ilustração tem um texto, né? Então ele faz uma contextualização aqui, ó. Esse aqui é a ilustração de um torneio medieval, né? Os torneios medievais consistiam em combates onde 2 cavaleiros se enfrentavam por mero entretenimento. E aí vai. Então sempre antes de cada ilustração você tem uma explicação, né? Gente, é muito legal. Olha essa aqui. Essa ilustração aqui. Ó. Tá vendo? Aí, antes da ilustração, ele vai falar sobre a corporação de ferreiros, né? As corporações de ofício compostas de plebeus eram instituições de mestres e aprendizes de determinado trabalho. Maravilhoso esse livro, tá? Colorindo a Idade Média, também está em promoção na minha livraria. Então, é isso. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa separada para falar para vocês. Não. Ao longo da semana, eu vou continuar divulgando esses livros nos stories e espero realmente que vocês aproveitem. Essa edição do Monteiro Lobato, gente, tá linda demais, tá? De todas as edições que eu já vi das fábulas até hoje, foi a mais bonita e a mais enxuta, porque eu confesso pra vocês, eu não gostava daqueles apartes da Emília, da Narizinho, enfim, criticando as fábulas e dando seus pitacos lá depois das histórias. Então, como esse livro se concentrou na reprodução das fábulas, eu acho que é um grande ganho que a gente tem aí para fazer a leitura em voz alta. Gente, deixa eu ver se tem algum... Vai ficar salva, tá? A live. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha de vocês aqui. Acho que não. Ah, Júlia entrou. Não sei se ela ainda tá aí. Beijo pra você, Júlia. Gente, é isso, porque eu também tenho que fazer almoço. Tá bom? Então, vocês fiquem com Deus, aproveitem e vamos falando sobre esses livros aí ao longo da semana. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.